Então, esse texto, Sublimação 2021, porque voltamos. Recomeço com a citação de Deleuze. Ser amigo de alguém é uma questão de percepção. Não é a partir de ideias em comum, mas de uma linguagem em comum. Há pessoas sobre as quais posso afirmar que não entendo nada do que dizem, e outras que falo de um assunto abstrato que eu posso não concordar, totalmente abstrato, mas que eu posso não concordar, mas compreendo. Tem uma hipótese, cada um de nós está apto a entender um determinado tipo de charme. Ninguém consegue compreender todos ao mesmo tempo. Há uma percepção dele, um gesto no pensamento, mesmo antes que seja significante. O pudor de alguém são fontes de charme que têm tanto a ver com a vida que vão até as raízes vitais. Imediatamente você acha que aquela pessoa é sua, não no sentido de propriedade, mas é sua, e você espera ser dela. Nesse momento nasce a amizade. E as amizades, como sabem, são propícias para a produção de contágios, que podem ser, por exemplo, da transmissão de uma pessoa para outra, de ideias que propiciem a proliferação de produção de novos modos de vida. Então, eu tinha escrito que essas ideias propiciam a proliferação de produção de novos modos de vida. Cito Peter Paul Pilbert em Ensaios do Assombro. Existir significa existir mais intensamente, expandir-se, fazer existir a seu redor outras existências. É, pois, toda uma política do encontro. E nessa política, ninguém sai ileso, pois justamente trata-se de se deixar arrastar pela perspectiva alheia, não para imitá-la ou coincidir com ela, mas por meio dela tocar as virtualidades da sensibilidade do pensamento que em nós estão bloqueados ou cristalizados. A Inês falou, né, de ter ouvido um pouco da história de cada um. Pois então, aquilo da história de cada um que desbloqueia algo na minha, cristalizado na minha, e que no outro é líquido, é fluido. Aí eu olho lá, sei lá, alguém que faz um gesto, diz algo, conta algo de si, que o outro diz, nossa, em mim isso é uma pedra. Então, é possível essas trocas, diz o Peter também, né? Sim, um devir travesti que não implica em troca de identidade, mas em uma contiguidade na qual se rouba a força do outro sem que dele nada se tire. E assim se faça derivar a força própria em uma direção antes impensável. Estamos, mais do que nunca, diante de tamanho acontecimento, precisando de amigos, de bons encontros, de abraços que possam nos fortalecer diante do assombroso. O céu está em queda e faz-se urgente agir a partir da criação de novos gestos. Faz-se urgente, sob pena de morte, caso não façamos, fazer surgir a diferença. Estamos num tempo em que todos se perguntam, ou quase todos, se perguntam, o que será do nosso futuro? Quanto tempo ainda teremos de aguentar? Quanto pode um corpo suportar antes do esgotamento? Em A Queda do Céu, na página 141, para quem tem o livro, Davi Kopenawa diz, é verdade que os chapiri às vezes nos apavoram. Podem nos deixar como mortos, desabados no chão e reduzidos ao estado de fantasma. Alguns até estão, né? Mas não se deve achar que nos maltratam à toa. Querem apenas enfraquecer nossas consciências. Pois se ficássemos apenas vivos como gente comum,
eles não poderiam endireitar o pensamento, o nosso pensamento, sem virar outro, mantendo-se vigoroso e preocupado com o que nos cerca. Seria impossível ver as coisas como os espíritos veem. Por isso, os Chapiri dizem ao iniciando: se continuar robusto, não ouvirá a nossa voz. Enquanto os homens, olha, Caetano diz de outro jeito Chapiri. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, será que nunca faremos, se não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos robustos tiranos? Enquanto robustos tiranos, porque robustos, não será possível ouvir as vozes chapiris. É preciso ir para o chão. Então, esse momento que estamos passando é propício. Não quer dizer que o acesso é fácil, mas é propício.